É, há um tempo atrás vi no YouTube um senhor negro dizendo como é que o racismo está entranhado, né, na, na, na sociedade e que a gente não observa. Então ele citava diversos exemplos e tal. Eu não lembro de todos, mas eu lembro de um. Por exemplo, a ovelha com problema é a ovelha negra, né? E assim outros exemplos, assim, tudo, né? Então, esse eu nunca lembro. Mas eu estava vendo aí o Manhattan Connection, né? No domingo, eu não sei pronunciar muito bem inglês, não, hein? Se eu pronunciei errado, já foi. Mas eu estava vendo o programa e gosto muito, assisto há muito tempo, e eu vi o Lucas Mendes fazer um. E eu me lembrei do senhor lá, porque ele falou assim: estavam falando dos passos lá do Central Park, não sei o que e tal, brincando como eles brincam lá no programa, sobre as aves do Central Park, centenas, milhares de tipos de aves que passam por lá. E aí ele falou não sei do que, tá. Ele falou, mas se fosse um passarinho preto lá no escuro, no cantinho lá, escondido lá e tal, aí não ia ser, não ia ter não sei o que lá e tal. Mas eu vi, puxa, eu lembrei daquele negócio, falei, puxa vida, olha como está aí, né? Então, a pessoa negra escutando aquilo, ela se sente, né? É complicado isso aí, então realmente está muito entranhado. Mas eu estava lendo, agora, eu estava lendo um livro, terminei de ler um livro sobre os primeiros, principalmente não japoneses, mas de Okinawa, que na época ainda não fazia parte do Japão ainda. E o que esse pessoal sofreu quando veio para o Brasil é brincadeira. Só que a persistência do oriental, não que o negro não tenha, mas é outra formação, já é mais tropical, né? Mas o Japão, como foi um país milenar e acostumado com guerra e tal, e nunca tinha perdido uma guerra antes de perder da bomba atômica para os Estados Unidos, nunca perdeu guerra nenhuma. Pô, então, os caras sofreram do diabo aqui também, sabe? Esses de Okinawa, principalmente, que é o livro que eu li, né? Cara, eles tinham aqueles armazéns na fazenda que cobravam 10 vezes mais o preço lá fora, mas o cara não tinha condição de ir comprar lá fora, então ele estava sempre preso naqueles armazéns lá. Então, foi terrível o que esse pessoal passou aqui no Brasil. Então, o Brasil não é bonzinho. O Brasil não é bonzinho, não. Nós temos manchas, né, na nossa história, realmente, assim como foi a escravidão, o último país a acabar com a escravidão, né? Então, é coisa. Mas o povo foi muito perseverante, porque o povo milenar, né? O negro, ele, por exemplo, lá na África, lá na origem, eles eram de diversas etnias, diversas origens, tribos, ou não propriamente tribos, mas eram etnias diferentes lá, né? Assim como. E no Okinawa já é um povo milenário, o japonês já é um povo milenar, né? Passou por muita guerra, muita dificuldade, terremoto, isso e aquilo, tal, inimigos, invasores, né? Sempre tentando. Então deu uma têmpera a um povo diferente da que nós temos e que na África também tem, porque é tropical, né? País tropical sempre dá as mãos cheias, né? A gente tem a natureza da África era melhor ainda, era muito mais né, os animais, tudo, e um espaço maior, né, para aqueles animais lá. E a natureza também dadivosa, né? E o Japão não, é um país com dificuldade. Então esses países com dificuldade criam uma têmpera diferente. Mas passaram o diabo aqui no Brasil aqui. Só que em 2 gerações depois já estavam sendo donos das fazendas, né? Não quero fazer o paralelo com a escravidão, porque o japonês ele veio para ser empregado, ele tinha salário,
O tratamento era diferente. Só que quando caía na fazenda, dançava, porque ficava longe de tudo. E aí acabava se submetendo a situações parecidas com a de escravidão, mas em hipótese nenhuma em igualdade de condições, né? A escravidão realmente é uma coisa. Agora, o mundo antigo foi muito ligado à escravidão, né? O povo judeu ficou lá escravo do Egito durante tanto tempo, né? E tantos casos que deve ter na história. Mas a gente devia prestar mais atenção, né? Agora, nessas coisas, quando a gente diz que nem o Lucas Mendes falou, na hora eu senti. Então, uma pessoa negra escutando não deve gostar daquilo, né? E o povo negro acrescentou tanto, né, a nossa cultura brasileira, né? E mundial, né? Então, realmente o mundo vai acabar, né? Você vai dizer que esse cara está profeta agora, mas ele não vai ter terminado, a humanidade não vai ter terminado de superar suas deficiências, né? Por exemplo, o povo de Okinawa, no Japão, ele é meio preconceito, o Japão tem meio preconceito com o povo de Okinawa, apesar de hoje pertencer ao Japão, né? Isso eu já, quando eu comentei com esse livro com outras pessoas, e as pessoas me falaram isso, que Okinawa eles se sentem um pouco inferiores perante os outros japoneses. Agora, não é que eles se sintam inferiores, mas é que, de repente, na história, como é que não deve ter sido a história, né? Como é que não deve ter sido essa anexação de Okinawa ao Japão, que foi um país expansionista também, né? Ele que tentou invadir os Estados Unidos, né? Ele que foi lá mexer em Pearl Harbor, né? Ele que foi lá se meter lá. Aí depois, agora existe até aí eu já li algo muito interessante também sobre esse lance da guerra, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Bom, o homem que inventava essas bombas, lógico que ele estava louco para usar, né? Em algum lugar ele ia acabar usando, né? Só que é o seguinte, na invasão daquela ilha de Iwo Jima, né? O americano viu como era difícil invadir o Japão, porque quem assistiu os filmes que passaram aí de Clint Eastwood, né, que ganhou Oscar e tal, o trabalho que os americanos tiveram para dominar aquela ilha lá, né, e poucos japoneses lá deram um trabalho danado. Então, e em outras circunstâncias, em outras lutas também, durante a guerra, né, o americano viu que invadir o país ia ser muito complicado, porque as pessoas iam se matar mesmo e se jogar de bomba e tal, né? Kamikaze e tal, tudo para proteger o imperador, que até então era como uma entidade divina ainda, né? Tem até uma história interessante da entrega da rendição do Japão. Mas o americano ele viu que ia haver muitas mortes. Isso é uma teoria, uma história que tem aí. Não é querendo defender americano, mas de que iam morrer muito mais. Iam ter muito mais baixas de ambos os lados. E eles, fazendo esse cálculo aí, eles acharam melhor acharam que a bomba sobre Hiroshima traria menos mortes, menos baixas, né? Guerra é baixa, do que na guerra normal. E aí jogaram. E o Japão ficou quietinho depois da primeira ainda. Aí quando o americano jogou a segunda lá em Nagasaki, né? Aí sim o japonês se entregou. O imperador, né, mandou ver lá e se entregaram. Então, tudo bem. Agora, com relação à entrega, houve um fato muito interessante. Tem um filme muito legal que o general MacArthur, né, que foi assinar a rendição lá com o imperador lá. Só que o imperador não falava com pessoas estranhas, né? Ele, com essa condição divina, ele mesmo acabou com isso, esse imperador Hirohito, né? E não podia não podia ficar sozinho falando com uma pessoa externa do Japão, de outra origem,
né? Então negociaram lá, como é que nós vamos assinar então esse armistício aí, né? Aí foi combinado então que ia ter que o general americano ia ficar junto com o imperador e ia ficar a terceira pessoa entre ambos. Não podiam o americano não poderia se aproximar de Hirohito. E esse outro ficaria como mediador no meio ali. E aí foi marcado o encontro. Isso está no filme. Está no filme. E aí, quando chegou lá, o general MacArthur era uma pessoa muito expansiva, era um cara grandão, aqueles cara forte, e general, acostumado à guerra, à vitória e tal, né? E quando ficou só os três, o general não queria nem saber desse terceiro aí, pegou o Hirohito no ombro aqui, vem cá, vamos conversar aqui do lado. E aí conversaram e tal, e viraram amigos e tal, e o outro lá ficou abismado lá, por que eu vou fazer agora? Mas mas beleza, e assinaram o armistício lá, e depois o Hirohito acabou com esse negócio de divino, que era uma coisa ridícula, né? Mas até então o Japão não tinha perdido nenhuma guerra. Mas aí perdeu uma, né? E tratou de não tentar invadir mais ninguém também, né? Agora, se bem que agora ando meio preocupado lá com a Coreia do Norte lá. Pô, eu vim meio maluco e não gosto muito do japonês não, porque o japonês andou invadindo lá as Coreias lá e tal, né? Então, se eu fosse no lugar dele, eu estaria um pouquinho preocupado também. Mas, tudo bem. Valeu!